Hoje eu acordei com a notícia linda de que a minha melhor amiga tá indo pro hospital ganhar bebê. O primeiro filho dela é o Noah. E ela tá indo pro Santa Joana, que foi onde o Lucas nasceu, e passou um filme pela minha cabeça. Vou visitá-lo, né? Visitá-la. E eu lembrei do dia do nascimento do Lu. E eu vim aqui compartilhar com você essa história. Algumas pessoas me perguntam da história do Lucas e eu vou compartilhar com você. Eu engravidei do Lucas e nós estávamos tentando já há algum tempo, meu marido e eu. E depois de 9 meses de tentativa, eu engravidei. Eu sonhei que eu estava grávida, minha menstruação não tinha nem atrasado. E eu sonhei que eu estava grávida e eu sabia. Falei, eu estou grávida. Fui, fiz o exame de sangue, realmente deu positivo. Foi uma alegria gigante, comunicamos a família, saímos para comemorar. Era nosso primeiro filho. O meu primeiro filho, meu marido tem a Bia, que hoje já tem 19 anos, vai fazer 20 anos. Mas para mim era um barco de era a primeira viagem. E aí fomos, esperamos a primeira ultrassom, que seria só com 7 semanas, eu estava com 4 semanas. Fizemos o primeiro ultrassom, no primeiro ultrassom identificamos que eu tinha um descolamento ovular. E que eu precisava ficar de repouso, né? Fiquei de repouso aí por 4 semanas, todas as semanas fazendo ultrassom, e o descolamento foi reduzindo. No primeiro morfológico, com 12 semanas, aí aproximadamente 3 meses, eu imaginava que eu teria alta, porque eu estava de licença, não estava trabalhando nesse período, e nesse primeiro ultrassom morfológico, a médica disse: olha, eu vou identificar tudo que está acontecendo e eu já conto para vocês. Essa notícia já foi um baque. E após fazer o exame em silêncio, nós fomos para uma sala e aí ela veio nos falar que o Lucas ele tinha algumas alterações, que não sabíamos ao certo o que era, o que isso impactaria ou não, mas que o meu filho seria uma pessoa com uma síndrome e que no mínimo ele seria um deficiente físico, que isso ela já conseguia identificar pelos exames, pelo ter um fêmur pequenininho, ele já foi identificado com o queixinho para trás, tinha artéria umbilical única, essas foram as 3 primeiras alterações. E ela falou, vai para casa, chorem, porque ninguém planeja ter um filho especial, mas vocês vão voltar e vamos fazer de tudo para dar o melhor para essa criança. E foi o que nós fizemos. Viemos para casa, não ligamos para ninguém, não falamos para ninguém, nós deitamos no sofá juntos e nós choramos. Nós choramos ali abraçados, angustiados, porque nós não sabíamos o que viria. E aí eu senti no meu coração claramente Deus falando. Eu me lembrei de a passagem de Jó, que ele fala assim para a esposa: esperaríamos o bem, receberíamos o bem, não receberíamos o mal. Tudo que Deus deu, né? Tudo que vem é de Deus. E aí eu falei pro meu marido, ainda bem que veio pra gente, porque nós vamos cuidar dele da melhor forma possível. Nós daremos tudo o que nós podemos. Ele não será rejeitado, ele não será abandonado. E a partir daí começou uma grande luta pela vida e para entender o que ele tinha, né? Nós fizemos alguns exames, procuramos alguns especialistas e não tínhamos respostas, né? Cada vez mais víamos comprometida aquela gestação, víamos o líquido amniótico reduzindo. E até por fim, nós pagamos uma consulta com um médico especialista na parte genética humana, e ele falou, medicina fetal, na verdade, e ele falou, a expectativa de vida é mínima, para não dizer zero. A chance do seu filho nascer vivo, ela é muito pequena. Nós vamos investigar o que seu filho tem para uma próxima gestação. Mas para essa não tem como. Eu lembro que eu já estava com 4 semanas e eu já tinha barriga, eu estava de repouso ainda e eu orava a Deus e eu falava, Senhor, eu aceito essa criança do jeito que ela é, eu prometo que eu vou amar essa criança do jeito que ele é, porque eu já sabia que era o Lucas, né? Eu falei, eu vou amá-lo do jeito que ele é, cumpra a tua vontade na minha vida, mas eu te peço, se possível, que a sua vontade seja que ele viva. E eu cantava músicas para ele, né? Eu gostava muito de uma música que chamava Plano Melhor, né? Que Jesus tem um plano melhor pra gente. E eu torcia para que o plano melhor de Deus para minha vida era que o Lucas viesse efetivamente, mas eu falava pro Lucas também, filho, você é muito especial, você é muito incrível e por isso Deus quer você com ele. Nós vamos nos encontrar lá no céu. E eu falava isso chorando.
E foram momentos muito difíceis, porque eu fiquei de cama, eu fiquei em casa bons meses. Mas e aí, quando eu fiz o ultrassom de 16 semanas e a médica desacreditou, eu aceitei. Falei, Deus é perfeito, e se não é essa gestação, ok. E eu voltei a trabalhar, e uma pessoa do meu trabalho me procurou, e ela falou assim, olha, Vivi, eu tive um sonho com você, e Deus pediu para te falar que os filhos dele não se conformam, os filhos dele ajoelham e ora. Vai orar que o seu filho vai nascer, e ele é muito feliz por você ser a mãe dele. E aquilo entrou no meu coração de uma forma tão forte, tão profunda, que eu não pude guardar isso pra mim. Liguei pro meu marido, e aí ele falou assim, princesa, eu entendo que, né, o desejo das pessoas é que essa gestação prospere, que ela vá pra frente, mas e se não for? A gente tá tão conformado com a situação. Você vai virar agora e criar uma expectativa, e se o neném não nascer? A gente vai sofrer demais. E eu falei, olha, eu vou sofrer de qualquer jeito. Se o neném não nascer, eu vou sofrer. Eu nunca vou estar preparada para isso. Mas eu vou lutar por essa gestação, como se ela fosse realmente, como se o Lucas fosse nascer. E foi assim que nós fizemos. Ele entrou junto comigo, montamos o enxoval, mandamos fazer todo o quarto. Eu lembro que eu estava saindo da Expo gestante, né? E lá na Expo Center Norte. E a minha bolsa rompeu no estacionamento. Eu tava de 22 semanas, 23 semanas. O bebê tinha 300 gramas. Nós fomos pro hospital. E a médica pediu para que eu fosse internada, porque eu tava provavelmente entrando num processo de aborto. E eu falava assim para Deus, no meu interior, Deus, como assim? O Senhor prometeu que o meu filho nasceria. Como assim? Meu filho vai morrer agora? Não, eu não vou voltar para casa com o enxoval na mão. Por favor, que ele tenha vida, que o Senhor sopre ali sobre ele a vida, e que se com 300 gramas não existe história de criança que nasceu com esse peso, que ele seja o primeiro. Resumindo, gente, para não ficar tão longo assim. Eu fui internada, fiquei uma semana internada, ninguém conseguia entender porque eu não tinha uma infecção, porque o aborto não acontecia, e eu acreditava, eu falava, ele vai nascer. Enquanto eu estava internada, eu fazia as lembrancinhas da maternidade, porque eu sabia que a promessa de Deus ia se cumprir. E assim foi. Uma semana depois estive alta, ninguém conseguiu entender o porquê. A bolsa não rompeu, se rompeu muito superficial em cima, o líquido amniótico voltou a subir e eu fiquei em casa até 36 semanas, quando o Lucas nasceu. Nós contratamos foto e filmagem, porque nós acreditávamos que ele nasceria vivo. Nós não pagaríamos por uma filmagem de uma criança que nasceria morta. E ele nasceu vivo. Ele nasceu com muitas complicações. Nos ultrassons a gente tinha 2 páginas de anomalias, e quando ele nasceu nós descobrimos outras coisas. O Lucas, com 2 dias de vida, fez uma traqueostomia porque ele não conseguia respirar. A intubação não teve, ela teve sucesso, depois saiu, não conseguiram mais entubá-lo. Com 1 mês ele fez uma sonda de alimentação, porque a saliva descia e o pulmãozinho dele ficava molhadinho e colava. Foram 83 dias de internação domiciliar. E nós crendo que Deus faria um milagre, e tem feito todos os dias. Então eu falo que eu vivo com o milagre todos os dias. A gente vive um período hoje muito bom com o Lucas, passamos momentos muito difíceis, né? Foram 10 cirurgias até hoje, 1 ano e 9 meses de internação domiciliar, 24 horas com enfermagem do lado dele, cuidando dele. E hoje ele é a nossa alegria. Então essa é uma história muito resumida, tem muita coisa para contar, muitos detalhes para contar. Mas só essa parte da história já é o suficiente para aquecer meu coração. Então amanhã, quando eu for voltar no Santa Joana, o meu sentimento é de gratidão a Deus por tudo que Ele fez. Porque no mês de julho é o mês que nós saímos do hospital depois de 83 dias, quase 3 meses. E esse é o mês de julho, então é um mês que eu fico com o coração mais molenga, porque fazem 5 anos que o Lucas saiu daquele lugar de ambulância, vindo para casa com uma expectativa de vida, e hoje ele tem uma vida em abundância. Gente, obrigada por me ouvir até aqui. Eu precisava compartilhar essa história, porque não tem como falar que Deus não existe, não tem como falar que Deus não é na vida do Lucas, e não tem como falar que Deus não é na nossa vida. Até me emociono de falar sobre isso. Mas é isso, eu espero que tenha edificado a sua vida, e se você acredita que existe algo impossível para Deus, não existe. Um beijo. Tchau, tchau.